Estar cheio do Espírito Santo não se trata apenas de falar em línguas ou de ter experiências espirituais. A presença do Espírito Santo transforma nossa vida, tornando-nos mais parecidos com Cristo e nos capacitando a viver de maneira sobrenatural aqui na Terra. Para entender o que significa ser cheio do Espírito Santo, basta olhar para a vida de Jesus. Ele demonstrou certos hábitos e características que o diferenciavam dos outros. Neste vídeo, vamos explorar 12 hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O impacto do Espírito Santo é tão poderoso que é impossível que uma pessoa permaneça na mesma após o enchimento. Esses hábitos não podem ser sustentados pela força humana, pois nossa carne é limitada. A Bíblia nos ensina que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esses hábitos são como marcas da obra do Espírito Santo em uma pessoa, permitindo que ela viva como Cristo. Quer descobrir quais são esses hábitos? Aqui estão 12 sinais de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. 1. Alegria em tempos difíceis. Jesus prometeu que não deixaria seus discípulos desamparados, mas enviaria o Consolador. E de fato, poucos dias após sua ascensão, eles foram batizados no Espírito Santo. O Espírito nos proporciona uma alegria que não depende das situações. Essa alegria é diferente de um sentimento passageiro. É uma profunda paz e esperança que se manifesta mesmo em tempos difíceis. Como Paulo instruiu em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria não é fácil de sustentar com nossa própria força, mas o Espírito nos ajuda a encontrar paz e esperança quando as coisas desmoronam ao nosso redor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode transmitir essa alegria aos outros, como um raio de esperança. Ao visitar alguém que esteja passando por dificuldades, saiba exatamente como confortá-lo. Seja com palavras de sabedoria, uma presença silenciosa, um abraço ou uma oração. A presença dessa pessoa se torna um apoio, uma âncora de paz. 2. Amor pelos inimigos. A instrução de Jesus para amar os inimigos foi radical para seus ouvintes, que estavam acostumados a amar os amigos e odiar os inimigos. Jesus ensinou algo novo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Mateus 5:44. Naturalmente, isso é difícil de praticar. No entanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo aprende a ver além das ofensas, enxergando os inimigos como seres humanos criados por Deus e merecedores de compaixão. Quando Jesus orou na cruz por aqueles que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, ele deu o maior exemplo desse amor incondicional. Alguém cheio do Espírito Santo não busca vingança. Ao contrário, sinta compaixão pelos inimigos. O Espírito transforma a forma como vemos aqueles que nos machucam, e nos capacita a reagir com amor em vez de ódio. 3. Amor profundo por Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo ama a Deus de maneira profunda e incondicional. E esse amor não se baseia apenas no que Deus pode fazer por ela, mas na relação óbvia que cultiva com Ele. Esse amor é alimentado pelo conhecimento da natureza de Deus e por uma experiência pessoal de quem Ele é. Assim como Jesus declarou: Eu sempre faço o que lhe agrada. João 8:29. Alguém cheio do Espírito busca agradar a Deus em tudo o que faz, pois sente a presença de Deus ao seu lado o tempo todo. Este amor se reflete em suas prioridades e escolhas. Não é algo superficial ou circunstancial, mas um amor que continua crescendo enquanto passa tempo com Deus. Sua vida e valores giram em torno de agradar e glorificar a Deus, ao invés de buscar reconhecimento próprio. 4. Serviço altruísta a Deus e aos outros. Pessoas cheias do Espírito geralmente são marcadas por um coração de serviço e uma atitude altruísta. Eles servem os outros com empatia e humildade, não se preocupando com status ou orgulho.
Essas pessoas têm um senso de missão que vai além do que pode ganhar na troca. Quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele se refere a uma entrega total de seus interesses pessoais para servir a Deus e ao próximo. Assim como Jesus veio para servir e não para ser servido, aqueles cheios do Espírito são movidos pela mesma compaixão. Eles apenas não reconhecem as necessidades das pessoas, mas se esforçam para aliviar a dor alheia. Não importa se é um amigo próximo ou alguém desconhecido, uma pessoa cheia do Espírito sente um chamado a agir. 5. Coragem para compartilhar o Evangelho. A missão de pregar o Evangelho requer coragem. Com o Espírito Santo, os crentes recebem força e ousadia para compartilhar sua fé, mesmo em meio às dificuldades. O próprio Jesus preparou os discípulos para essa tarefa, prometendo-lhes o poder do Espírito. Pedro, que antes negou Cristo por medo, após ser cheio do Espírito, clamou-se e proclamou Jesus abertamente, ganhando 3.000 almas para o reino em um único sermão. Essa vem coragem do Espírito Santo e é uma característica visível em alguém que vive sob sua influência. Essas pessoas não escondem sua fé nem têm medo de enfrentar oposição, porque sabem que estão fortalecidas pelo Espírito. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar em silêncio sobre o Evangelho. Como Jeremias declarou, a tua palavra é como fogo em meus ossos. Não consigo ficar quieto, mesmo quando quero. Esse fogo interior os compele a usar todas as oportunidades para declarar que Jesus é o Senhor. Eles sentem a mesma compaixão profunda que Cristo tinha pelos pecadores. Essa compaixão os leva a compartilhar o Evangelho, orar por aqueles a quem ministram e buscar sua completa entrega a Cristo. 12 características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ousadia em compartilhar o Evangelho. Aqueles cheios do Espírito encontram alegria em compartilhar o Evangelho, sem medo de rejeição ou perseguição. Assim como Jesus ordenou, eles vão por todo o mundo, compartilhando seu amor e verdade sem hesitação, mesmo com grande custo pessoal. Paixão pela obra de Deus. O Espírito Santo desperta um zelo insaciável pela obra de Deus. Assim como os discípulos encontraram propósito e força renovados após receber o Espírito Santo, aqueles que são cheios do Espírito servem com dedicação implacável, não por dever, mas por paixão divina. Crescimento no conhecimento da vontade de Deus. Por meio da intimidade com o Espírito Santo, os crentes crescem no conhecimento da natureza e da vontade de Deus. Jesus prometeu que o Espírito da Verdade nos guiaria a toda a verdade. Esse profundo entendimento traz estabilidade, permitindo que os crentes permaneçam firmes contra as mentiras do inimigo, confiantes no amor e nos propósitos de Deus. Sendo guiados pelo Espírito. Romanos 8,14 diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Crentes cheios do Espírito são guiados em cada decisão, abertos à sua direção. Eles não confiam em seu próprio entendimento, mas confiam na sabedoria de Deus, que os leva aos lugares e oportunidades certos. Um coração de perdão. O perdão flui facilmente daqueles cheios do Espírito, pois eles não guardam amargura ou rancor. O Espírito Santo cria um coração limpo, permitindo que eles perdoem livremente, como Jesus ensinou em Mateus 5, 23 e 24. Se você se lembrar de que alguém tem algo contra você, primeiro reconcilie-se antes de oferecer sua oferta a Deus. 6. Manifestando o fruto do Espírito. Uma vida cheia do Espírito reflete naturalmente amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Gálatas 5, 22 e 23. Esses atributos brilham, marcando-os como seguidores de Cristo que vivem sob a influência do Espírito. 7. Operando em dons espirituais. Os dons do Espírito, sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia e outros. 1 Coríntios 12, 8 e 11. Equipam os crentes para servir de maneiras sobrenaturais. Esses dons são ferramentas para o ministério, permitindo que crentes cheios do Espírito impactem os outros poderosamente e espalhem o Evangelho de forma eficaz. 8. Uma vida de gratidão. A gratidão se torna uma segunda natureza para aqueles cheios do Espírito Santo. Eles vivem em constante gratidão, cientes de que toda bênção vem pela graça de Deus. Essa gratidão transborda,
pois eles veem a mão de Deus em todas as áreas da vida, mesmo em circunstâncias desafiadoras. 9. Compaixão e misericórdia. Como Cristo, os crentes cheios do Espírito não podem fechar os olhos para o sofrimento. O Espírito Santo os move a confortar, apoiar e ministrar a outros em necessidade, tornando-se canais do amor e da misericórdia de Deus. 10. Fé e estabilidade inabaláveis. Por meio da comunhão com o Espírito Santo, os crentes cheios do Espírito permanecem firmes na fé. Quando o inimigo ataca com dúvidas, eles são rápidos em reconhecer mentiras e responder com a verdade que conhecem em Deus. 11. Vivendo em vitória sobre o pecado. O Espírito capacita os crentes a superar o pecado, ajudando-os a alinhar suas vidas com os ensinamentos de Cristo. Essa vitória sobre o pecado não é por sua força, mas pelo poder transformador do Espírito. 12. Compromisso com a oração e intimidade com Deus. Os crentes cheios do Espírito buscam um relacionamento mais profundo com Deus. Eles entendem que a oração é essencial, alimentando sua força espiritual e mantendo-os próximos do coração de Deus. Oração pela plenitude do Espírito Santo. Pai, obrigado pelo presente do seu Espírito Santo. Abro meu coração ao seu ministério e me rendo completamente, pedindo que me encha transbordantemente. Não desejo estar cheio de mim mesmo, mas estar cheio do seu Espírito, manifestando tudo o que você me criou para ser. Ajude-me a amar você com todo o meu coração, alma e mente, mesmo quando a vida for desafiadora. Deixe-me dar os frutos do Espírito, perdoar como Cristo perdoou e deixar de lado as ofensas. Que minha vida seja uma testemunha do seu poder e uma bênção para os outros, compartilhando o Evangelho com compaixão e convicção. Espírito Santo, guie-me em todas as áreas da minha vida, mostrando-me o caminho e dando-me coragem para seguir, independentemente do custo. Ensina-me paciência e ajuda-me a esperar o tempo de Deus, servindo com todo o meu coração e força. Faz da minha vida um canal de conforto e ajuda aos necessitados. Fortalece-me em minhas fraquezas, para que eu possa refletir a beleza de uma vida cheia do teu Espírito. Ajuda-me a crescer no conhecimento da vontade de Deus, permanecendo firme contra mentiras e vivendo em vitória diária. Por meio da intimidade contigo, que minha vida irradie a imagem de Cristo. Eu oro tudo isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Este compromisso de viver pelo Espírito é uma jornada de rendição contínua. Por meio da presença dele, sua vida pode ir de comum a extraordinária, cheia de propósito, poder e paz. Busque ser preenchido, e ele o guiará, fortalecerá e fará de sua vida um testamento de sua glória. Que você cresça diariamente na plenitude do Espírito, vivendo uma vida que traga honra a Deus.